Olá, colegas, amigos, companheiros. Meu nome é Cássio Diniz, sou professor de História da Rede Estadual de Minas Gerais e atualmente acompanho a direção estadual do SINDIUT, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. O objetivo desse vídeo é iniciar um diálogo com todos vocês sobre a reforma da Previdência. Como vocês sabem, no último dia 20 de fevereiro, o governo federal apresentou no Congresso Nacional a PEC 06/2019, que é a PEC da reforma da Previdência. Aliás, o que seria a reforma da Previdência e como a reforma da Previdência atinge a todos nós trabalhadores. E é por isso que nesse vídeo a gente vai debater um pouquinho sobre o histórico da Previdência Social no Brasil, o que é a Previdência, quais são as mudanças que essa proposta se propõe a fazer e principalmente os motivos para que ela está sendo realizada, porque estão querendo fazer tanto essa reforma, e por último, a necessidade de organizarmos a resistência contra ela. Então vamos começar a entender um pouquinho o histórico da nossa Previdência Social. A Previdência Social no Brasil começou no final do século XIX, a exemplo do que já acontecia em alguns países da Europa, quando os trabalhadores se auto-organizavam para formar as suas caixas de previdência, com o objetivo de atender os seus membros que não mais poderiam trabalhar. Quando começou o século XX, começou a ideia de institucionalização por parte do governo dessas caixas de previdência, a princípio a partir de categorias. Tanto que a gente vai ver que em 1923 vai surgir uma lei pioneira sobre o governo de Arthur Bernardes, com o objetivo de organizar, por parte do governo, a previdência de algumas determinadas categorias, como, por exemplo, ferroviários, trabalhadores marítimos, trabalhadores dos Correios, entre tal. Em 1930, com o advento de Getúlio Vargas no poder, vai se avançar esse processo de institucionalização de uma previdência social. Não é à toa que em 1946, na Constituição que foi promulgada nesse ano, vai ser colocada nessa Carta Magna a ideia de uma previdência social no Brasil como um todo. Esse processo vai avançando dentro das suas limitações, dentro das suas contradições, chegando ao ponto que durante a ditadura militar foi-se generalizado essa previdência social, criou-se um regime geral de previdência social. E o ápice desse processo de formação vai se dar na promulgação da Constituição de 1988, quando vai ser instituído a chamada Seguridade Social. Lembrando que a Seguridade Social, ou popularmente conhecido como INSS, é a junção da Previdência Social, da Assistência Social e da Saúde. Ou seja, são três setores que juntos compartilham de um mesmo orçamento e com as mesmas fontes de financiamento. É importante a gente destacar isso para a gente apontar algumas características, como por exemplo, desde a Constituição de 88, é claro e definido quais são essas fontes de financiamento que vão além das contribuições dos trabalhadores e da contribuição dos patrões, dos empregadores. Existem outras fontes de financiamento que contribuem para a formação desse orçamento que vai atender à previdência social, à assistência social e a saúde pública. Além disso, a principal característica da nossa previdência social inserida na Seguridade Social é o regime de solidariedade de gerações, ou seja, a geração que trabalha, ela contribui para os benefícios da geração que se aposentou ou que usufrui dos benefícios de aposentadoria ou das pensões. É importante destacar isso porque aponta a característica solidária e coletiva da nossa previdência social e não individualizada e meritocrática como alguns querem impor no Brasil. E quais são as principais mudanças apresentadas pela PEC 06/2019? Bom, a mais destacada mudança que a gente pode perceber aí é a unificação das regras, tanto do regime geral de previdência, que é dos trabalhadores da iniciativa privada e de alguns segmentos do serviço público que não têm institutos de previdência próprio, e o regime próprio de previdência social, que é da maioria dos servidores públicos que possuem seus próprios institutos de previdência ou fundos de pensão. A ideia de unificar não vem com o objetivo de resolver os problemas das diferenças ou os ditos privilégios que o governo e as elites tentam jogar em cima dos servidores públicos.
Se fosse isso, ia equiparar pelo alto, ou seja, equiparar os direitos a partir dos melhores direitos e não rebaixar os direitos a partir de um nível baixo. Outra coisa também, é falsa essa ideia de que um servidor público, todo servidor público, tem privilégios. É possível falar que uma professora que recebe R$ 2.000, R$ 2.200 de salário por mês seja uma privilegiada? É possível falar que um gari da prefeitura que receba R$ 1.000, R$ 1.200 é um privilegiado? Nós podemos falar que alguém do setor de obras do município também é um privilegiado? Gente, só para a gente ter uma ideia, a grande maioria dos servidores públicos, quando recebe aposentadoria, recebe inclusive abaixo do teto do INSS. Se há privilegiados no serviço público, são justamente os militares das Forças Armadas e os juízes, os promotores do sistema judiciário brasileiro, que, aliás, não estão inclusos no projeto de emenda constitucional da reforma da Previdência. É engraçado, né? O governo fala que tem que acabar com os privilegiados, com os privilégios do setor público, mas principalmente aqueles que são os privilegiados, que é uma minoria da minoria do serviço público brasileiro, não estão incluídos na reforma da Previdência. Outra coisa importante da gente destacar aqui é a instituição de uma idade mínima para a aposentadoria, que, de acordo com a nova PEC, seria de 62 anos para as mulheres e 65 anos para homens, e também instituindo um tempo mínimo de contribuição de 30 anos para alcançar o direito à aposentadoria. Eu ressalto isso, direito à aposentadoria, porque nós precisamos levar em consideração aqui o cálculo do benefício da aposentadoria. Ou seja, a PEC apresenta a possibilidade de você aposentar aos 62 e aos 65 com 30 anos de contribuição para alcançar o direito a receber 60% apenas da média total das suas contribuições nos últimos 30 anos, e não sobre 100% ou 97% como ele é hoje. Para o trabalhador quiser aposentar com 100% da média das contribuições ao longo de sua vida, ele precisa trabalhar 40 anos e não 30 anos. 40 anos. Lembrando, gente, que para a grande maioria dos trabalhadores, existem os períodos de desemprego, os períodos de trabalho informal, os períodos de não contribuição à Previdência Social, e faz com que esses 40 anos se transformem em 45, até mesmo 50 anos. Ou, em outras palavras, muitos trabalhadores vão morrer antes de aposentar. Além disso, mudou as regras de pensão, de acúmulo de pensão por causa de morte e invalidez. É importante vocês pesquisarem sobre isso. Há mudanças substanciais em relação às pensões. Sobre o BPC-Loas também, vai se mudar a regra, porque hoje, aos 65 anos, um idoso em situação de miserabilidade ganharia um salário mínimo. Agora, com a PEC, a proposta é que ele receba apenas aos 70 anos, criando um paliativo que aos 60 ele poderia receber R$ 400 apenas. Como que um idoso vai conseguir sobreviver com apenas R$ 400? Para os servidores públicos, uma alíquota que hoje gira a média de 11%, vai aumentar para 14%, apesar de o governo apresentar uma tabela de alíquotas que começa lá em 7,5% para o servidor que recebe até um salário mínimo, mas logo nos outros níveis essas alíquotas aumentam, que na média geral vai fazer que a gente pule dos atuais 11% de contribuição previdenciária para 14% de contribuição previdenciária, chegando a alguns setores que têm um salário um pouco melhores, a chegar a 22% de contribuição previdenciária. Além disso, os professores, principalmente as professoras, que hoje podem se aposentar com 25 anos de tempo de serviço em sala de aula, aumenta para 30 anos em tempo de sala de aula, ou seja, 5 anos a mais teria que trabalhar, com a idade mínima de 60 anos, tanto para homens quanto para mulheres, para alcançar apenas o direito aos 60% da média salarial das contribuições previdenciárias, ou seja, não 100%, é 60%. A mesma coisa acontece para os professores. Se quiser receber 100% da média salarial das contribuições, ele precisa trabalhar 40 anos, ou seja, piora também a situação para nós professores.
Os aposentados, por exemplo, que continuam em atividade, que é uma realidade, porque hoje a situação das aposentadorias não é favorável para a sobrevivência desses senhores e que muitos continuam trabalhando, muitos continuam em atividade. Pelas novas regras apresentadas nessa PEC da reforma da Previdência, o aposentado em atividade perde o direito ao fundo de garantia, caso necessário. Fica mais difícil para trabalhadores rurais se aposentarem, são instituídas regras que dificultam o acesso à aposentadoria, que é um pouco mais facilitado devido às características do trabalho no campo, hoje que são um pouco mais de fácil acesso, um pouco mais fáceis o acesso, dificultaria com a reforma da Previdência, sabendo que o trabalho no campo ele é diferente, ele exige muito mais do trabalhador e é justo que ele se aposenta um pouco mais cedo do que nós das cidades, e com a reforma da Previdência acaba com esse direito. E além disso, aos poucos vai se instaurando o chamado sistema ou regime de capitalização, que é nada mais nada menos que a instituição de um modelo de previdência no qual cada trabalhador contribui para a sua própria aposentadoria, acaba com o regime de colaboração, com o regime de solidariedade de gerações, onde também o patrão não mais vai contribuir para a previdência do seu trabalhador, o Estado não entra mais com outras fontes de financiamento e é como se fosse o próprio trabalhador ter que fazer a sua poupança para aposentar. E isso tudo controlado por empresas e bancos que, à medida que forem sendo depositados essas contribuições previdenciárias para o regime de capitalização, vão lucrando dividendos gigantescos, investindo no mercado financeiro, com a possibilidade, inclusive, de quebrar. E a gente sabe também que o modelo de capitalização ele fracassou no mundo inteiro, inclusive no país que é usado como exemplo pelo Paulo Guedes, o pai da reforma da Previdência, que é o Chile. O Chile hoje vive uma crise social gigantesca que faz com que muitos idosos que fazem parte dessa primeira geração que começou a receber a aposentadoria desde a reforma da Previdência deles na década de 70, na época da ditadura do Pinochet, muitos idosos hoje cometem suicídio porque eles não conseguem mais receber, eles recebem metade de um salário mínimo e para evitar dar trabalho para a família, numa situação de desespero, estão cometendo suicídio. Ou seja, nem lá deu certo e eles querem implantar aqui no Brasil. E por que eles querem, de tudo, fazer a reforma da Previdência? Olha, gente, eles usam de argumento de que a Previdência é deficitária, e a gente sabe que não é deficitária. A Previdência Social, dentro da lógica da Seguridade Social no Brasil, ela é superavitária e já foi provada isso. Inclusive, em 2015, o último dado que eu tenho, em 2015, o superávit da Seguridade Social no Brasil foi mais de 20 bilhões de reais, mas eles tentam apresentar números que tentam mostrar que a Previdência Social brasileira é deficitária, porque eles fazem muita coisa de má fé na hora desse cálculo. Por exemplo, se desvincula da Seguridade Social e principalmente desconsidera o que eles chamam de DRU, a desvinculação das receitas da União, que permite, uma lei que permite o desvio de até 30% do orçamento da Previdência Social destinado para outras áreas. Ou seja, você tira dinheiro, você arrebenta os números, cria uma ideia de déficit para poder argumentar e justificar essa reforma da Previdência. Mas se a gente for analisar os números e de acordo com como deveria ser, a Seguridade Social, no qual a Previdência está incluída, ela é superavitária. Então por que eles estão fazendo isso? Por que esse discurso? Por que a mídia quer empurrar a goela abaixo a ideia dessa reforma? Simples, porque eles estão atendendo aos interesses dos bancos, do mercado financeiro. Por quê? Porque se a reforma da Previdência passar, a primeira coisa que vai acontecer é que grande parte do dinheiro que era destinado à Seguridade Social seja destinado ao pagamento de juros e amortizações da dívida pública. Dívida essa que nem sabemos de onde que veio, como ela se formou, como é que ela se constitui, porque no Brasil existe um parágrafo, um artigo da Constituição Federal que estabelece a necessidade de uma auditoria pública da dívida e que ela não é realizada. Mas isso garante o pagamento de juros e a geração de riquezas e cada vez mais riquezas destinadas a um setor minoritário da sociedade que nem no Brasil vive. Então é dinheiro para bancos e que eles querem. Hoje, só para a gente ter uma ideia,
Quase 42% do orçamento geral da União é destinado ao pagamento desses juros, enquanto que a Previdência Social brasileira corresponde a apenas 22%. Diminuindo essa participação da Previdência, sobra mais dinheiro ainda para pagamento desses juros, ou seja, dinheiro para os bancos, dinheiro para os acionistas, ou seja, a vida do trabalhador sendo destruído para garantir esses dividendos ao mercado financeiro. E o segundo viés, que vai trazer vantagens para o mercado financeiro, é a abertura de um grande mercado de previdência no Brasil para a instituição de uma previdência privada, onde também os bancos e as empresas de fundos de pensão vão lucrar muito em cima do sofrimento da classe trabalhadora. Nós, da classe trabalhadora, nós precisamos reagir, lutar contra a reforma da Previdência. Nós devemos dizer um basta, dizer que nós não vamos pagar a conta da crise e, principalmente, com o nosso sangue, com o nosso suor e com a nossa morte, garanta lucros desses setores do mercado financeiro, desses bancos, das elites. A gente não pode aceitar isso. Por isso é importante a gente mobilizar, a gente lutar. Primeiro, nós precisamos fortalecer os nossos sindicatos, os sindicatos das mais diferentes categorias profissionais. É importante fortalecer o seu sindicato, não aceitar esse discurso de demonização e de destruição dos sindicatos. Lógico que os governos e as elites querem acabar com os sindicatos, por isso que falo um monte de coisa para vocês. Mas é importante ressaltar que o sindicato é da classe trabalhadora. O sindicato é um instrumento nosso de luta, de mobilização e de resistência. Então é importante fortalecer o sindicato. E segundo, nós precisamos ocupar as ruas, nós precisamos ocupar as praças, nós precisamos mobilizar a sociedade como um todo em defesa da Previdência Social brasileira e dos direitos dos trabalhadores. Precisamos repetir o que aconteceu em 2017, quando ocupamos as ruas, nós juntamos com os mais diferentes segmentos da sociedade e nós derrotamos naquele ano a reforma da Previdência. É importante nós repetirmos essa experiência e aprofundarmos essa luta para muito mais força, com muito mais gente. É importante a gente fazer isso. Somente a luta muda a vida e unidos somos muito mais fortes.